E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de é fit ou é fake? Nós vamos avaliar o que tá rolando aí nessa semana nas redes sociais. E eu separei alguns vídeos aqui, a equipe separou uns vídeos aleatórios também, então não vamos avaliar só vídeo de fitness não. E se você não conhece este canal e nem me conhece, eu sou Nayara Ferreira, nutricionista e fitness coach, que vai te ajudar a chegar no shape dos seus sonhos. E bora pro primeiro vídeo. Gente, olha ele. Malha, mas tá comendo besteira. Mas e você que não faz nada? Oi? E você que não faz nada, não malha, não bebe água, não dorme direito, todo acabado e ainda assim come besteira igual a mim. Porque pra mim isso daqui não muda nada no meu corpo. Mas se você não consegue comer um doce de leite sem se martirizar e sofrer, tem que ver isso, né, gente? Fala pra ele. É verdade, tem que ver isso. Entendeu? 100%. Olha, eu vou te falar, eu já dei muita respostinha assim, viu? Já teve ocasião de eu estar em restaurante comendo e a pessoa chegar, a pessoa que eu nunca vi na minha vida. Deixa eu ver o que a nutricionista tá comendo. E eu, gente... E é exatamente isso, né? Meu pai tem uma frase que resume isso daqui. O povo só vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Então a pessoa, ela vê ali tu tomando um refrigerante zero, ela vê tu tomando uma taça de vinho, ela vê você comendo um doce, nossa, o quê? Olha aqui. Dá vontade de fazer isso. Mas vamos seguir. Eu entrei na sua barriga pela periquita? Entra pela periquita e sai pelo bumbum? Você acha que isso foi cagado? Sai pelo mesmo lugar que entra. Aqui a sementinha entra dentro da periquita. Eu acho que ela entra por causa de uma seringa. Eles amassam a semente, aí amassa a gente, aí enfia dentro da seringa e ele joga o líquido dentro da seringa. É isso mesmo. Vocês que são mães, deixa aqui nos comentários como é que vocês respondem esse tipo de coisa. Gente, não tem hoje mais, assim, a conversa da cegonha? Não tem isso mais? Os meninos tá na seringa agora? Tudo que eu comi um dia de cutting, lembrando que eu faço acompanhamento nutricional e essa dieta foi feita pra mim e ela é bem baixa em caloria. Eu tomo um matcha água, não latte, porque pra não adicionar as calorias do leite, 100 gramas de mamão, 4 claras e um ovo com... De lanche da manhã são 200 gramas de melão ou melancia. Confesso que tô mais do melão agora. Meu almoço é 150 gramas de frango, 200 gramas de abacaxi, 200 gramas de salada. Não temos grandes fontes de carbo, como podemos ver. Meu lanche barra pré-treino é 40 gramas de whey com 30 gramas de aveia e uma banana inteira. Então eu posso fazer isso do jeito que eu quiser. E nesse dia eu escolhi fazer esse mingau, que não tava muito apetitoso, tava tipo razoável. Meu pós-treino é whey. É uma dose só de 30 gramas. Eu uso da Growth, tem cupom que tá aí na tela. Às vezes eu bato ele só com água, às vezes eu bato com café, porque daí não adiciona calorias também. E o meu jantar, bonitinho, é a minha parte favorita do dia. E agora o jantar é batata de air fryer, frango, só tinha frango desfiado, daí 150 gramas e 200 gramas de salada. Não podemos comer muitas calorias nesse cut. E é isso, esse foi meu dia comendo. Beijos. Gente, perfeito, tá? É um claro exemplo de como funcionar em um cutting. Dá pra gente ter uma maior variabilidade aqui dentro da dieta. Por exemplo, não necessariamente ela tem que comer frango o dia inteiro. Então pode ser uma tilápia, pode ser um lagarto, um eye of round, um músculo, uma alcatra. Geralmente a carne vermelha, ela mesmo sendo magra, vai agregar um pouquinho a mais de gordura. Mas se for uma única opção no dia, só pra variar entre almoço e jantar, isso é insignificante no final do dia, né? As calorias dessa diferença. Mas se ela quiser continuar nas fontes mais brancas, dá pra gente pensar no camarão, dá pra gente pensar no salmão do Atlântico. Então tem outras opções pra dar essa variabilidade, né? Eu não vi aqui nenhum docinho, a não ser a misturinha ali da banana com whey protein e tal. E obviamente as frutas. Mas daria pra gente colocar aqui uma fruta com leite condensado, por exemplo, nesse pré-treino. Dá pra às vezes introduzir, deixar um chocolate, dá pra fazer uma receita. Eu gosto bastante, tem duas receitas no meu perfil porque eu sou apaixonada. Eu faço basicamente todos os dias. Que é o browniezinho de chocolate ali, mais um Oreo, tá? Eu não gosto de chocolate, então ele não tem gosto de chocolate at all. Pelo menos não, essa versão que eu faço. Ele tem mais um gosto de Oreo mesmo, mas dá pra fazer como chocolate, tá? E a misturinha de beijinho com fruta e tal. Então dá pra colocar elementos mais adocicados, dá pra ter uma diversidade, mas assim, é perfeito. Muita fruta, muito legume e verdura, tem muita salada. Eu não sei se ela menciona aqui a questão, eu já vi alguns vídeos, tá, antes. Mas tem a questão da água também, acho que nesse específico ela não menciona. Mas assim, cara, lindo, lindo. No entanto, você vê que ela já tá começando a ficar mais
definidinha e tal, tranquilamente. Organização, repete a mesma coisa todos os dias. Bora pra cima, muito bom. Deixa eu ver esse aqui. Coisas que não me contaram quando eu comecei na academia. Coisas que não me contaram quando eu entrei na academia, mas eu irei te contar. Primeira coisa, se você é o tipo de pessoa que já chega na academia e vai fazer cardio direto, troque isso pela mobilidade, que vai te ajudar mais. Eu falo isso porque quando eu entrei na academia, os personagens da academia me colocavam pra fazer cardio. Gente, isso é um erro. Não faça cardio antes do seu treino. E sim, faça a mobilidade, porque vai te ajudar mais. Melhora a sua amplitude, ajuda a evitar músculos encurtados. Se você tem dificuldade de crescer algum músculo, você pode sim ter músculos encurtados. É algo super comum. Cardio é... Nossa, 100%, não poderia concordar mais, tá? A questão do cardio também é muito sobre preparar o teu corpo para entrar no treinamento de musculação. Mandar mais fluxo sanguíneo para tua musculatura, porque ela vai estar sendo exercitada. Nesse caso aí, às vezes uma esteira, um trotezinho, algo que você movimenta, ou até o elíptico, seria mais interessante. Mas a mobilidade não pode ficar de fora. A mobilidade deve estar antes do treinamento de musculação. Precisa, não tem como não ter. E isso que ela pontuou de musculatura encurtada não desenvolver é real. Você tá tentando aumentar teu glúteo, melhorar a coxa e o negócio não vai. Às vezes pode ser uma musculatura que tá encurtada. Então tem que fazer mobilidade. Tem um vídeo só sobre glúteo aqui, vou deixar na descrição pra você ver depois, tá? Sempre depois do seu treino, porque se você faz o cardio antes do seu treino, você perde muito desempenho depois no treino. Até no emagrecimento, você consegue perder mais gordura na musculação do que no cardio. Outra coisa também que não me contaram quando eu entrei na academia é que eu não podia treinar o mesmo músculo todos os dias. Não, a questão que ela coloca de fazer o cardio depois do treino também acho muito mais interessante, tá? Se você tá em déficit calórico, você fez ali, você teve uma refeição um pouco mais carbada antes desse treino, que geralmente é o ideal, pra promover energia pra esse treinamento. Você utilizou ali daquele recurso que acabou de chegar na tua corrente sanguínea da tua alimentação, mais ali um pouquinho daquele estoque de glicogênio muscular que tem, né, a própria reserva da tua musculatura. Você depleta aquilo um pouco, vai pro cardio, uma atividade aeróbia, que ela tende a utilizar mais gordura como fonte de energia. Você já diminuiu esse estoque primário, que é essa glicose, esse glicogênio no treinamento de musculação, e aí você finaliza ali com aquele cardio para potencializar essa queima de gordura. É o cardio e essa estrutura em si que faz queimar gordura? Não, é a restrição calórica. Em emagrecimento, 70% do processo é dieta. É ela que manda. Agora, se você não treinar com a devida intensidade, você vai emagrecer e virar um pudim. Flácida, pelancuda. Imagino que não seja isso que você queira. Mas o que toca a perda de gordura é a restrição calórica. Você pode ter essa estrutura aqui que eu acabei de te dizer, mas se não tiver havendo um controle calórico crônico da sua dieta, você não vai emagrecer. Então, como eu não sabia disso, eu treinava glúteo todos os dias, achando que o meu glúteo ia triplicar de tamanho. Mas, gente, não é bem assim que funciona. O nosso músculo cresce no descanso. Não é você treinando ele todos os dias, colocando um monte de pesos que ele vai aumentar o tamanho dele. Tem que contar também que o seu músculo não consegue descansar, então é muito fácil de você ter uma lesão. Então, por isso, nunca treine o mesmo músculo todos os dias. 100%, né, gente? Se você tá conseguindo treinar o mesmo músculo todos os dias, isso significa que você não tá treinando com a devida intensidade. E aqui é um problema muito grande que eu vejo quando a galera quer casar crossfit com musculação. É impossível. Eu não vou dizer que é impossível, tá? Mas tem que ter um olhar muito peculiar de um profissional que entenda sobre as duas modalidades, sobre o cross, entenda muito bem sobre o treinamento resistido. Tem que fazer uma periodização certa e casar isso com a dieta. Tem que estar em contato com o nutricionista, porque são dois treinamentos resistidos. E no crossfit você acaba tendo treinos muito full body. Então você exercita muito membros superiores junto com inferiores. E aí você vai pra musculação isolar isso. Um dia faz um, outro dia faz outro. Cara, vai chegar ao ponto que vai entrar em overtraining. Ou você não vai conseguir desenvolver risco aumentado de lesão, porque é aquilo, estímulo todos os dias naquela musculatura. Então, sim, precisa de descanso, bom volume, boa periodização. Não é treinar todos os dias. É claro que se você quer focar no teu desenvolvimento do teu glúteo, você não tem nem muita genética pra isso, a gente vai não ter só um isolado de glúteo, mas, por exemplo, no teu treino de perna, vai ter um agachamento mais a fundo, vai ter um búlgaro, que vai pegar glúteo também. Então a gente acaba colocando mais volume nos 3 treinos de membros inferiores, com foco em desenvolvimento de glúteo, e isso eu tô dando exemplo do glúteo, mas pode acontecer, por exemplo, com treino de quadríceps. Atualmente, eu quero desenvolver mais o volume do meu quads, do meu quadríceps, e eu treino 3 vezes na semana membros inferiores, eu treino 5 vezes na semana. Então eu tenho um treino isolado para quadríceps, e nos outros 2 treinos, que é glúteo, um para glúteo e um para posterior, eu ainda tenho exercícios
pra estimular o quadríceps. Inclusive cadeira extensora. Então eu faço cadeira extensora 3 vezes na semana nos meus 3 treinos, tá? Então a gente acaba aumentando um pouco mais esse volume daquela musculatura que a gente quer desenvolver. Mas não é nem de longe treinar todos os dias a mesma musculatura. Vamos seguir aqui com o vídeo da moça. Não treine bíceps hoje e amanhã e depois de amanhã, entende? Ou qualquer músculo que seja, pelo menos dê um dia de descanso para o seu músculo. Outra coisa também que não me contaram quando eu entrei na academia sobre a suplementação. É uma coisa que vai te ajudar a melhorar o seu resultado. Eu não sabia disso. Eu achava que suplementação era bomba. Sério, eu achava que creatina era literalmente bomba e eu tinha medo de tomar. Hoje em dia eu vi... Eu também. E eu já fazia nutrição. E eu lembro que era eu e uma colega e a gente ficava andando atrás da professora de bioquímica da nutrição, que ela era nutricionista esportiva. E a gente fazia cada pergunta tosca pra ela. Pensa isso, gente, é o quê? Só que eu formei tem 10 anos. 13 anos atrás. Ela devia falar assim, ai, que saco, lá vem essas meninas chatas. Mas eu também achava que creatina dava problema renal, que creatina era bomba. Não. A propósito, você come carne vermelha, você consome creatina, tá? A questão é que, pra que haja esse efeito ergogênico e melhor estímulo de hipertrofia, saúde articular, cognição, creatina e whey protein é o santo grau da suplementação. Excelente. Para que isso aconteça e haja esses benefícios, a gente precisa de pelo menos aí 3 a 5 gramas, que é um padrão que a gente estabelece. Tem uma continha matemática que a gente faz de gramas de creatina por quilo de peso, mas geralmente, gente, sempre vai ficar nessa faixa. Os estudos também defendem essa dose fixa. É muito bem estudada, super segura, inclusive para pacientes renais. Eu te falo isso que eu sou nutricionista nefrologista. Eu já fui responsável técnica por 3 anos e meio de uma clínica de hemodiálise e é uma suplementação muito bem-vinda também desses pacientes, tá? Tanto a creatina quanto o whey protein bem controlado por conta da questão do fósforo. Mas ela tá certinha. Não é bomba, deve usar. Eu tenho vontade de botar creatina na caixa d'água do povo. E eu vi como isso foi muito ruim, porque eu não sabia que era necessário. E é uma coisa muito boa, ainda mais é a creatina, que é a suplementação mais estudada. Ela é uma suplementação perfeita, porque ela vai te ajudar com ambos objetivos, seja emagrecimento ou ganho de massa muscular. E o mais louco de tudo isso é que o nosso corpo já produz creatina naturalmente, porém uma pequena quantidade. Por isso é muito interessante a gente fazer o uso da suplementação. Aqui no meu perfil já postei um vídeo explicando um pouco mais sobre a creatina, então eu vou deixar aqui na legenda pra quem tiver interessado. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostam de conteúdo sobre academia, me siga para mais. Beijo e até o próximo vídeo. Muito legal o vídeo dela. Bem legal. Calado me deito. Sem processo me levanto. Então vamos lá pro vídeo de Tia Lara. A escolha mais importante da vida não é a sua carreira. Com quem você se casa? É algo que você se arrepende? Sim, me arrependo de não ter tido uma família na hora certa, de não ter escolhido a pessoa certa e não ter tido uma família. É um arrependimento. É triste que a gente tenha perdido isso por eu diria que por um discurso errôneo de que é preciso escolher um ou outro, Sim. Carreira ou filhos. Não que dê pra escolher os dois na totalidade, óbvio, mas é preciso, e a gente não fala nisso, é preciso dizer que para mulheres, uma dessas escolhas realmente faz mais feliz do que a outra. Sim. Fala quem quiser falar. Sabe que toda essa geração nova que é focada em trabalho venha para dizer sobre isso, mas nunca, nunca ao final de um dia, muito bem trabalhado, olhando os meus sapatos no meu closet, eu seria tão realizada quanto ao final de um dia olhando um bebezinho falar mamãe. Não há dúvida. E eu falo isso com muita certeza e podendo falar isso porque eu não escolhi o bebezinho. Cruzei as pernas, hein? Bom, vamos lá. Gosto muito, muito da Lara Nesteruk, tá? Inclusive, há uma visão que eu vou dar, o que eu penso sobre a questão de ter filhos ou não, mais a minha visão pessoal mesmo. Veio também, inclusive, de uma fala dela. Mas quando ela coloca aqui que, é a melhor realização e tal para as mulheres e etc. You don't know what you don't know. Ela não sabe disso. Ela pode ter uma projeção, uma imaginação ou um desejo que fosse. Pode ser, às vezes, a solução ou a tentativa de suprir algo, um vazio interior maior, e que às vezes há essa associação que é pela falta do filho, sendo que a gente sabe que existe um vazio existencial dentro do ser humano, que o único filho que supre isso é o filho unigênito de Deus. Então pode haver que haja essa associação em achar que seria um filho. Eu não estou dizendo que não é, né? Inclusive existem outras coisas que não sejam
seja só um bebezinho te chamando de mamãe, infinitamente melhor e mais satisfatória na vida do que um closet cheio de sapato. Mas eu entendo a associação que ela trouxe acerca do materialismo e a questão da maternidade, mas pra mim é meio curioso a galera que é meio militante de faça filho, faça 500 filhos, tenha filho, blá blá blá, utilizar esse discurso, sendo que é a mesma galera que fala que é impossível você saber o que é ser mãe sem ser mãe, né? É impossível você sentir falta de algo logo quando você não sabe exatamente o que é aquela sensação, que é aquela coisa. De novo, essa falta pode ser apenas por uma projeção, um desejo, e que às vezes é uma expectativa, inclusive, que a depender de como ela tenha sido montada na cabeça do indivíduo, ela não casa com a realidade, né? Eu me lembro muito de um vídeo, uma época que saiu rolando aí no submundo, de quando a Lara tava no ápice da depressão dela. Cara, eu acompanhei a Lara desde o Snap, você não tá entendendo, eu sou Larete, brother. E era um vídeo onde ela tinha gravado num perfil privado dela, onde ela chorava bastante, eu acho que ela tava nas Maldivas, se não me engano. Ou era num resort no Nordeste, eu não lembro ao certo. E ela chorava muito falando, ela tava no ápice da depressão, e ela dizia que talvez se ela tivesse uns 8 filhos, tal como a Samia Marcília, ela não estaria naquela situação, porque ela teria mais coisa pra fazer da vida dela. Que ela tinha chegado num ponto na carreira que, de fato, acabou. Não tinha mais nada além daquilo. Como cristã, eu não vivo no fim. Pra mim, a vida, pra mim, é muito além só de uma perspectiva de ter filhos ou não, mas é um ponto crucial dessa falta de outro filho e não de um biológico. Embora eu vou te dar a minha opinião daqui a pouco sobre isso, tá? Pra nós cristãos, e se você é cristã, você vai concordar comigo, e assim, eu tô avaliando aqui de fora pela minha ótica, pela minha lente, isso não é uma ofensa, ou nem dizer que fulano é melhor, eu sou melhor ou não, de maneira alguma, mas é sobre a minha ótica de vida, sobre a minha fé, sobre a minha visão. Mesmo que se a Lara ou qualquer outro ateu que existisse, tivesse filhos e família, ele seria vazio, haveria um leque, uma falta, que é esse vazio existencial, né, da falta da presença de Deus, do relacionamento com seu Criador. Essa falta, ela jamais seria suprida por apenas filhos biológicos. Ah, mas ela não está dizendo que isso é por conta do fato de não crer em Deus. Ela não está, mas essa é a minha interpretação. Isso é como eu vejo. Às vezes uma tentativa de falar, e se fosse assim seria diferente, sendo que nessa condição, nessa escolha de vida não seria diferente. É perturbador, psicologicamente falando, você viver a vida a um passo do fim. Simplesmente algo pode acontecer comigo e que acabou. E é isso. Não há esperança, não há um renovo, não há algo que vá além da morte. Então, sobre a minha lente, eu acho difícil negar o fato de que isso às vezes possa influenciar meio que esse arrependimento ou essa dor, né, de não ter tido família. Ou não. E eu falo que pode ser que sim, porque eu inclusive conheço pessoas que não tiveram filhos, algumas por opção, outras porque não conseguiram, e são pessoas que tocam suas vidas, que não vivem presas numa tristeza abissal. Ai, eu não tive filho, minha vida parou. Aquela coisa meio até que depressiva. Porque se fosse uma questão meramente biológica, isso acarretaria todos os indivíduos. E não é isso que acontece. E assim, concordo em gênero, número e grau com o que a Lara fala, que a escolha mais importante da vida de uma mulher não é a carreira, é de fato a pessoa com que ela vai casar. Infelizmente, nós não fomos ensinados e a maioria de nós não teve esse exemplo dentro de casa. A gente ficou jogada ao acaso. Não obstante, a maioria fez péssimas escolhas. Quem não fez péssimas escolhas contou com a sorte mesmo. Eu diria que esse foi o meu caso. E pouquíssimos tiveram o privilégio de ter sido educado dessa maneira. As coisas não são tão simples de mudar assim na cabeça das pessoas. Caso contrário, a maioria do mundo hoje não estaria morrendo de obesidade, porque é simplesmente falar só se fazer dieta e emagrecer, né? Porque a obesidade é uma grande desgraça também, hoje em dia. Então não é fácil você mudar o comportamento e a mentalidade do indivíduo. A gente sabe que é uma doença multifatorial. Só trazendo aqui uma analogia nessa questão de mudança de comportamento. Mas eu também, inclusive, eu trouxe um vídeo aqui esses dias pra trás falando sobre isso, sobre como o feminismo é uma desgraça, como que a gente foi instruída pra ser homem, criada pra ser homem. Eu cresci ouvindo, né? Minha avó, inclusive, falava pra mim, parecer grávida, eu dou na sua cara. Então eu nunca tive esse desejo, essa familiaridade, ainda mais ter uma personalidade um pouco mais colérica também. Eu sou mais enérgica, vou mais pra cima. Então essa coisa meio maternal, meio feminina nunca fez parte de mim. Eu tenho plena consciência disso. Ao mesmo tempo, as coisas pra mim, naturalmente, aconteceram muito tarde. E não por escolha
escolha própria, tá? Porque embora eu traga essas coisas, né, que eu sempre fui meio machona, meio meninona e tal, eu sempre fui maluca pra casar. Hoje eu olho pra trás e eu consigo entender plenamente que era a falta de um amor masculino na minha vida, por mais que meus pais deram tudo que eles tinham e dão até hoje, sabe? Meu pai, se eu ligar pra ele chorando aqui agora, pai, socorro, ele entra dentro do avião sem saber nem pra onde ele tá indo, ele vem aqui. Mas ninguém dá aquilo que não tem. Nossos pais também não foram instruídos, também não tiveram acesso, às vezes menos ainda do que a gente. Hoje eu vejo que esse desespero que eu tinha... Gente, por mim eu tinha casado com 15 anos, com o primeiro namoradinho que eu arrumei na igreja. 15 anos, gata. Tinha casado. Tava aí com 50, menino hoje. Não sei por quê, Deus só me permitiu casar com 28. Não foi porque eu não era desesperada, não. Eu era o tipo de moça que conhecia o rapaz e falava assim, ó, quer casar. O gordo, ainda mais depois de velha. Gente, eu casei com gordo com 11 meses. Com 27 anos, a gente começou... E nós éramos amigos ainda. Gorda, maneira que eu e meu marido, nós nos chamamos, tá? Inclusive, ele que me apelidou de gorda e virou gorda e gorda, enfim. Quando nós nos conhecemos, eu falei pra ele, eu falei, tu me conhece. Nós éramos da mesma turma de amigos. Eu falei, tu me conhece. E tu sabe que eu quero casar. Se você não quiser casar, a gente para com essa palhaçada agora. E ele é fleumático, e né, o fleumático pra onde vai, ele tá de boa. Enfim. Mas eu casei muito tarde, né? As coisas pra mim aconteceram tudo muito tarde. Não foi por escolha própria. Quando me casei, nós não tínhamos nenhuma condição psicológica e espiritual de gerar uma vida. Porque aí, assim, tem alguns pilares que pra mim são inegociáveis na boa formação de um indivíduo. Dentro desses pilares, a saúde física e emocional, ela tem que estar alinhada. Inclusive, assim, tem hora que a gente ouve aí umas pregações, a galera militando, essa questão de filho. Cara, eu olho pra vida da pessoa e o padrão fitness dela, esse pilar. Gente, fitness é você. É como você se cuida. Se você não presta pra cuidar de ti, desculpa, você não cuida de absolutamente mais nada. Não que você imagine, entende? Se esse pilar tá todo desajustado, desculpa, mas é esse amor tão transformador que a galera fala, que acontece, que sucumbe, que, oh meu Deus, é o amor de Deus que você sente por um ser humano e não é capaz de fazer você perder peso, e não é capaz de fazer você levantar esse rabo da cadeira e ir treinar. É isso que você quer que a tua filha vive no futuro, que o teu filho vive no futuro? Uma vida cheia de indisciplina, sem autocontrole do que põe na boca, que perde com um prato de comida. Então isso pra mim é inegociável. Então às vezes eu vejo a galera militar com isso, eu olho pra esse pilar, eu simplesmente, o ouvido tampa e falo, bacana. Legal, interessante sua visão. É algo bem complexo. Eu acho muito fácil sentar em cima do próprio rabo e falar de egoísmo sobre o outro, que geralmente é isso que a gente escuta, quando você não tá preservando o básico pra instruir aquele indivíduo no caminho da verdade, pra que esse indivíduo seja um ser humano útil na sociedade e não um pamonha. E não um peso, e não um vagabundo, e não um neném, nem estuda nem trabalha, sabe? Que ele não onere o sistema de saúde, e não tenha doenças, e sofra, nem ele, nem você, nem ninguém, por conta de estilo de vida, porque não dá conta de fazer o que tem que fazer pra si mesmo. É óbvio que isso não é a certeza de que nada ruim aconteceria, de maneira alguma, né? O sofrimento, ele é parte intrínseca da vida do ser humano. Só não teremos sofrimento na glória. Mas o básico a gente tem que fazer, e isso começa em como você se trata, porque você é o exemplo puro, não é o que você fala, é o que você faz pros teus filhos, entende? Então, dada todos esses fatores, e se essa é a visão que eu enxergo, todos os pilares necessários pro bom desenvolvimento e criação de um ser humano. Quando eu casei aos meus 28, nem eu, nem meu marido não tinha ideia disso, nenhuma condição. Se porventura às vezes tivesse tido uma gestação, honestamente, com a cabeça que nós tínhamos, eu acho que nós não estaríamos nem juntos, né? Nós estaríamos divorciados. E aí, se você pegar o exemplo da Lara também, se ela tivesse essa família dentro desse contexto, do contexto de vida que ela teve, ela, inclusive, em outros podcasts, ela fala que tentou engravidar, hoje ela também seria, né? Mãe solteira, dada tudo que aconteceu com ela. Não era algo que eu queria pra mim, nem que eu... Enfim, então não tínhamos nenhuma condição. E hoje eu falo assim, bom, hoje eu acho que talvez teria. Hoje eu entendo, e aqui de novo, concordo 100% com a Lara, ela tava falando isso ontem nos stories dela. Hoje eu entendo que eu perdi o timing. Hoje eu e meu marido, nós entendemos que o tempo escorreu pelas nossas mãos. Ai, mas tem mãe que a Cláudia Raia é mãe com 50, é mãe com 50. Olha, se você quer se ater a isso, boa sorte, tá? A minha mãe teve a Bianca, minha irmã mais nova, ela tinha 42 anos. Eu sei o que é ter um filho com 40. Eu vi debaixo dos meus olhos. Se você tá aí na tua jornada 37, 37, 40, tem essa coisa que te alimenta, vai pra cima, acho que tem que ter mesmo, você tem que ter os que eu não vou ter. Mas eu sei o que é isso.
E eu acredito que o tempo foi. É dos 18 aos 25 anos, a maior probabilidade, a partir daquilo dali começa a cair drasticamente. Então, mulheres de 30 a 35 anos, com IMC normal, eutrófica, dentro do peso, não tá com excesso de peso, tem uma chance, né, de gravidez espontânea pelos estudos de 15 a 20%. Essa mesma mulher com obesidade, isso se reduz a 5 a 10% ao mês. Então, essa é a minha visão. O que pode ser completamente mudada, né? A minha vida não é minha, mas isso é um entendimento muito íntimo, muito pessoal. E o fato de estar compartilhando mesmo a minha opinião é algo que, enfim, a gente não tem problema com relação a isso. E também não estou aberta a ouvir opinião caso você discorde. Você pode ir lá no teu canal e fazer um vídeo sobre isso, e fazer um react sobre esse vídeo, e enfim. Então, assim, eu não estou interessada. Tá tudo bem se você pensar diferente. Tá tudo certo. E, inclusive, sobre o tema filhos e cristianismo, eu vou deixar a sugestão do vídeo do Vitor Fontana sobre isso, um teólogo reformado, sério, extremamente estudioso, competente. Sigo muito o trabalho do Vitor Fontana e ele tem um vídeo onde ele vai falar exatamente sobre a questão de Gênesis, onde ele vai estar explicando essa questão de filhos do ponto de vista do cristão reformado. Então, se você ficar curiosa para assistir, eu vou deixar como sugestão para você. É bom, às vezes, a gente se inteirar um pouco mais da questão teológica da coisa, pra gente não ficar repetindo besteira, do tipo, não querer ter filho é pecado, ou é egoísmo, né? A não ser que, obviamente, você seja católico, aí baseado na sua fé católica, você de fato tem que seguir o magistério da igreja. Não é o meu caso e nem o caso dos protestantes. Então, se você é protestante e quer saber um pouco de uma visão de um teólogo sério e reformado, eu vou deixar a sugestão do Vitor Fontana. Como esse vídeo ficou muito longo, a gente se vê no próximo React.